Você pode não saber, mas se existe algo que Deus dá muito valor, é a intimidade. Intimidade vem da palavra íntimo, que etimologicamente significa o mais profundo, algo de dentro, que não é para os outros verem, que não é para ser exposto. Por que eu digo isso? Porque na era atual que nós vivemos, tem muita gente expondo coisas que normalmente deveriam ficar no privado. E elas fazem isso para ganhar notoriedade, para viralizar, para ter repercussão. Eu já vi pessoas expondo gente da própria família como meio de desabafo. Mas, sinceramente, se a gente fosse observar mesmo, o que essa pessoa queria era notoriedade, queria que viralizasse, queria uma repercussão sobre o assunto dela. E por que eu falo que Deus preserva a intimidade? Primeiro, quando Jesus vai falar sobre oração, Ele nos aconselha a fechar a porta do nosso quarto e orar em oculto, para Deus que vê todas as coisas. Ao contrário dos fariseus, que na época costumavam orar em pé nas esquinas e nas sinagogas para serem vistos. E qual era a repercussão de ser visto? Era ter a fama de que era uma pessoa santa, uma pessoa que buscava Deus, uma pessoa de Deus. Eu não consigo acreditar em foto de gente chorando, principalmente de pessoas que estão chorando, que pediram para tirar essa foto. Eu não consigo acreditar em intimidade de gente que tira a foto orando no quarto ou chorando no culto. Para mim é muito superficial, é muito na superfície, não há nada de profundo nisso. Para você entender o meu ponto, no livro do 2 Reis, no capítulo 20, vai falar sobre o rei Ezequias. E quem é esse rei? Foi um rei que andou segundo a vontade de Deus, que fez tudo aquilo que agradava a Deus. Chegou a um ponto que ele adoeceu. Ele adoeceu e o profeta Isaías foi na casa dele. Só que a mensagem que o profeta foi levar foi o seguinte: arruma sua casa que você vai morrer. Quando ele ouviu isso, ele virou para um canto e fez uma oração que não dura nem um minuto. E ele chorou muitíssimo. Antes do profeta Isaías sair do pátio do palácio, Deus fala assim para o profeta Isaías: volta e fala para Ezequias que ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e darei mais 15 anos de vida. E foi assim que aconteceu. Ele foi curado e a saúde dele foi restaurada. Tá, até aí nós vemos que existe sim resposta de oração. A oração não precisa ser longa, mas ela tem por necessidade ser sincera. Só que após ele ser curado, o rei da Babilônia ficou sabendo que ele havia ficado doente, mandou mensageiros e um presente para Ezequias. Ezequias recebeu tão bem esse povo que mostrou todos os tesouros, cada canto da casa, todos os bens que ele tinha. E aí vem o profeta Isaías perguntando: quem são esses? E de onde eles vieram? Eles são mensageiros da Babilônia. Aí, e o que você mostrou? Aí Ezequias diz: eu mostrei tudo. Não havia nada, nenhum canto da casa que eu não mostrei para eles. Qual foi a sentença de Deus para Ezequias? Ele disse: haverá um dia que tudo que está nessa casa será levado para a Babilônia, e nada do que está aqui ficará. Até os filhos dos seus filhos se tornarão eunucos para a Babilônia. O que significa isso? Que Deus não se agradou de Ezequias ter exposto tudo aquilo que Deus havia dado para ele. Por quê? Porque é algo particular. Era entre Ezequias e Deus. Nem todo o tesouro que temos, nem toda bênção que recebemos, nem tudo que vem na nossa casa deve ser exposta, deve ser mostrada aos outros. Porque muitas bênçãos que Deus nos dá é fruto de um relacionamento com Ele. E se a gente ficar expondo, mostrando tudo, nós perderemos aquilo que Deus tem para nós. Que o que é de mais precioso é a nossa relação, nosso relacionamento com Deus. E um relacionamento seguro tem a sua intimidade preservada.